O governo federal, acompanha aqui que ele está nos ouvindo e nos assistindo, enviou ao Congresso uma proposta orçamentária para 2024, reservando dentro do dinheiro público do orçamento 37 bilhões, eu vou repetir, 37 bilhões e 65 milhões, 37 bilhões e 65 milhões no orçamento para emendas parlamentares. 650 milhões, né? O que equivale, me corrigiu o nosso matemático Nelson Kobayashi, 37 bilhões e 650 milhões para emendas parlamentares, o que equivale a uma alta de 3,2% ante o ano de 2023. Haja dinheiro! O orçamento deste ano reservou 36,5 bilhões para o segmento e até agora já pagou 17,4 bilhões para acalmar o Centrão. Vamos discutir um pouco isso aqui. Eu gostaria que passasse para o terceiro item da pauta. O terceiro item da pauta, porque tem a ver com o primeiro. Deputados e senadores... Não. Nessa mesma emendas do orçamento, isso. Muito bem. Vamos emendar já. Já falando em emenda, vamos emendar. Então, estamos falando de 37 bilhões e 65, Nelson? E 650 milhões. Como é que é? Bom, é 37,65 bilhões, ou seja, 37 bilhões e 650 milhões. 38 bilhões. Será que não é 37 milhões de emendas parlamentares? É 37 bilhões? Não, é bilhões. É bilhões. 37 bilhões. Ah, não, de valor, né? De valor. Sim, é isso mesmo. Então, peraí, gente, então há um consenso na mesa. O orçamento reservou mais quase 38 bilhões de reais. Deputados e senadores avaliaram como insuficiente o valor estipulado pelo governo federal para o fundo eleitoral. Tem também do fundo. O projeto de lei orçamentária anual traz uma previsão de cerca de 1 bilhão de reais, mas a gente fala de bilhão com uma naturalidade. É o dinheiro que está no bolso. Para financiar as candidaturas a prefeito e vereador em 2024. Ao jornal O Globo, parlamentares afirmaram que há previsão de um aumento desse montante pelo Congresso Nacional. Mesmo entre aliados de Lula, a avaliação é que o valor reservado pelo governo deve ser alterado. No ano passado, o fundo eleitoral ficou em torno de 5 bilhões, então seria reduzido para 1 bilhão? Não acredito. Pode ser alterado, pode chegar a isso ou até aumentar. Então, vou abrir o debate com o nosso Diego Tavares. Haja bilhão, não, meu amigo? Capês, esse é a maior expressão da imoralidade na qual se transformou a política brasileira, e aí englobando tudo, sem salvar direita, esquerda e nada nesse sentido. Porque quando é hora de votar esse fundo eleitoral, o fundo partidário, todo mundo vota junto. Bolsonaristas e petistas aprovam isso. Então, vamos fixar essa premissa que isso é uma imoralidade sob o aspecto da nossa política de forma geral. E o que chama muito atenção, como você bem colocou aqui, nós estamos falando em bilhões como se fosse o trocado que a gente tem no bolso. Mas, para descontinuar escolas cívico-militares, não tem dinheiro que não chega à cifra de bilhão. Para contingenciar a verba da educação básica, do transporte escolar, de bolsas de estudo, não tem dinheiro que não chega na cifra do bilhão, porque esbarra no teto de gastos. Para a saúde, a mesma coisa. Mas quando é para a gente pegar dinheiro do orçamento público e entregar na mão de parlamentar, que vai fazer praça, vai fazer ambulância, vai comprar ambulância ali para sua base eleitoral, o que também não é ruim, tá? A emenda parlamentar por si só não é algo ruim. É uma forma da gente democratizar o orçamento público. Mas já existem emendas impositivas para isso, que são iguais para todos os parlamentares. O resto, que não é emenda impositiva, que é a esmagadora maioria desse dinheiro, é sim para compra de apoio do Poder Executivo no Poder Legislativo. É uma violação, inclusive, à tripartição de poder. Nós temos o Executivo comprando apoio do Legislativo com verba do orçamento. Isso é um completo absurdo, isso é uma insanidade. E nós temos que assistir tudo isso e ficamos... Porque é algo tão absurdo que a gente não consegue nem reagir a isso. Como é que você fala 38... Como foi a cifra aqui? 38 bilhões.
38 bilhões, a gente não consegue imaginar o tamanho desse dinheiro. Mas infelizmente, muda a cor, o brasileiro perde o seu tempo discutindo polarização, Lula contra Bolsonaro, e enquanto isso, o Centrão nada de braçada e cada vez mais se perpetua no poder. Então, vamos falar de joias ou vamos falar dos 38 bilhões só para emendas parlamentares? Elaine Keller, que aqui lancei para o Supremo Tribunal Federal. Por favor. Ministra Elaine. Ministra Elaine. É importante a gente falar, né? A gente está aqui sempre preocupado eu, pelo menos, né, e eu tenho certeza que os colegas também, em ter bom senso e trazer, de fato, as informações de forma correta, né? Então, doa a quem doer, né? Não estou aqui, felizmente, para lacrar com nenhum dos lados. Então, você vê que agora, quando a gente falou aí do caso do Bacen, eu também falei que Lula está errado. Com relação a isso, quando a gente fala aqui das emendas, né? Por várias vezes eu já tive a oportunidade de também tratar do assunto aqui no banco, no banco aqui do Linha de Frente. O que acontece, né? Você tem aí o presidente Lula, que ganhou uma eleição muito acirrada, né? Por muito pouco, né? A gente pode contar aí nas mãos a diferença de votos dele com o então presidente Bolsonaro. O que eu quero dizer com isso? Esse acirramento fez com que a governabilidade dele nesse terceiro mandato ficasse mais difícil. E Arthur Lira, como presidente da Câmara, que não é uma pessoa desligada, desantenada, é muito inteligente, percebeu com sagacidade essa situação e tem cobrado aí, junto com o Congresso, uma conta alta do governo federal. Como bem posicionou o Diego, você já tem as emendas impositivas, né? Então, não há necessidade da gente ter essa cifra tão alta, né? 37 bilhões é tanto dinheiro que eu não consigo nem imaginar. Assim, não há necessidade. Por quê? Porque, tudo bem, o congressista vai fazer uma política pública, mas não é papel dele. Esse papel é do executivo. Ao Congresso cabe fazer leis, né? Então, cada um no seu quadrado. Agora, se você me permite, só para concluir, eu quero só trazer um dado, que inclusive é um dado do Banco Central. Vamos ver. A dívida bruta do Brasil percentual em relação ao PIB, isso é um dado do Banco Central, no governo Temer representou 81%, ou seja, dívida bruta do Brasil em relação ao PIB. Nos 4 anos de governo Bolsonaro, ela chegou a 87%, tá? Ele não foi o campeão, tá? Se você olhar lá o tempo de Sarney chegou a 100%. E Lula, até julho desse ano, estava em 74%. Mas me preocupa, eu acho que esse número aqui certamente vai alterar com essa negociação aí, essas altas cifras que estão sendo negociadas com o nosso Congresso. Então, eu acho que a gente tem que começar a cobrar mais do nosso Congresso, gente. Sem dúvida. Lembrando que o Bolsonaro enfrentou uma pandemia que estagnando a economia mundial e derrubando o PIB do país. Querido Nelson Kobayashi, o que você acha de toda essa discussão que está tendo aqui? Não estamos gastando muito dinheiro, não? Estamos gastando muito. Haja bilhão, hein? E vamos fazer o quê? Do que esses vamos aumentar a carga tributária e quebrar as empresas de vez ou não? Para alcançar aquela meta que não é crível de zerar o déficit no ano que vem, e que é praticamente impossível. Mas é mais bilhão do que esses 38, na verdade, Capeza. Justamente porque a gente teve nessa semana o aumento do número de ministérios para 38 ministérios, com possibilidade de mais, inclusive. E isso tudo em troca de apoio no Congresso Nacional. Então, é claro que parte desses bilhões de emenda fazem parte aí daquelas emendas que são dos ministérios e tal, que entrou no lugar do orçamento secreto. Mas, para além desses 38 bilhões, a gente ainda tem o orçamento dos ministérios, que vão ser geridos pelos partidos políticos, por indicados políticos em troca de apoio nas votações que o governo pretende. E aí, Capeza, eu não me preocupo em o governo exercitar a sua tentativa de governabilidade através de emendas, porque isso é do jogo, infelizmente, nesse nosso sistema,
precisa ter esse tipo de emenda, até porque é um jeito também do parlamentar participar de uma maneira mais efetiva da fiscalização daquela emenda em que ele mesmo destina. O problema é a quantidade. Primeiro, na faixa dos bilhões. E segundo, para quê? Para votar o quê? A reforma tributária? Ótimo. É o arcabouço fiscal? Perfeito. Mas me preocupa a medida em que tanto dinheiro vai sendo destinado, tantos cargos vão sendo destinados, a ponto de chegar uma hora em que o governo vai querer votar outras pautas mais sensíveis, como a PL das fake news ou da censura, dependendo do ponto de vista, a regulamentação de mídia, de imprensa. Mas você acha que você acha que com esse volume de dinheiro para o Congresso Nacional, eu falando 40 bilhões, 40 bilhões, você acha que há o risco real dos deputados que têm ali, que dependem das suas bases eleitorais, negociarem o seu voto em troca de emendas e aí começar a autonomia do Banco Central e outras questões importantes retrocederem? Exato. Há risco de retrocesso? Estatais, autonomia do Banco Central, essas pautas que lidam com liberdade de imprensa, liberdade das redes sociais, sim, porque é fácil agora você negociar, vamos dizer assim, o voto dos parlamentares com uma pauta que todo mundo quer, que é a reforma tributária. É fácil você negociar uma questão de arcabouço fiscal. Mas depois que coloca o doce na boca da criança, para tirar é muito difícil. Imagine só o parlamento recebendo dinheiro em cima de dinheiro, semana após semana, mês após mês, tanto dinheiro de emendas, para no ano que vem, em algum momento, as pessoas serem confrontadas com uma pauta tão polêmica. Será que eles vão voltar atrás? Vai ter partido devolvendo o ministério, será? Então você deixou a gente... difícil, não é? Você deixou a gente cheio de dúvidas. Eu vou ter que pedir auxílio, não aos universitários, mas à professora dos universitários, não é? Ô, Deise, como cientista política, eu estou vendo uma coisa aqui no Brasil, o judiciário quer legislar. O legislativo quer emendas parlamentares e ministérios para administrar. E o executivo fica refém do legislativo e fica meio perdido com revanchismo. Como diria Silvio Brito, tá tudo errado? Tá tudo errado, Capês. Eu lembro que no último Linha de Frente que a gente conversou até sobre essa liberação de emendas e a gente questionou ainda até onde iria essa corda, né? Até onde ela esticaria, né? E aí agora vem aqui, ainda tem 40 bi para liberar. A gente sempre fala aqui no Linha de Frente, quem acompanha aqui a Jovem Pan sabe que a gente fala dessa alternância de agenda do Executivo para o Legislativo e do poder do Legislativo. Mas aí tem algumas coisas para a gente pensar aqui, gente. Tem 30 milhões de pessoas que não votaram nas últimas eleições. A gente teve uma diferença aí de votos que foi muito pequena. O que eu estou querendo dizer com isso? O problema, nesse caso, ele está no Congresso Nacional, está nas pessoas que a gente coloca lá dentro. E eu já falei disso algumas vezes, assim, eu estudo o Congresso já há alguns anos, uma década pelo menos. A gente tem parlamentares que estão hoje dentro do Congresso Nacional e em cargos políticos de liderança, que os parentes estão desde a velha República. Então, são pessoas que vão se perpetuando no poder e elas só conseguem se perpetuar no poder porque a gente vota nelas. 40 bilhões, a maioria desse dinheiro é que a gente não vai saber para onde vai. São essas emendas PIX que a gente não sabe o destino, não sabe o que acontece com elas. Então, como que a gente segue colocando essas pessoas lá dentro? Aí, às vezes, a gente vê alguns números falando assim, teve 68%, porque o número oficial é que 68% do Congresso foi renovado na última eleição. Aí tu vai olhar, são os filhos, os netos e os sobrinhos. Então, a gente tem um problema também que, nesse caso, quando a gente olha para o Congresso, depende quase uma capitania hereditária. É uma capitania hereditária.